Bom dia, querido e amado ouvinte, que a paz do Senhor esteja com você. Se inscreva no canal Verdade que Salva. Vamos multiplicar a informação do Evangelho do Senhor. Amado, hoje estaremos meditando um pouquinho aqui em Mateus capítulo 24. Principalmente porque temos visto esse acontecimento que é um dos sinais. O Senhor disse aqui 24:6, não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, ou notícias de guerras, rumores de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Sim, amado, não será o fim. Nós temos visto que os rumores de guerra têm aumentado, têm se multiplicado na face da terra. Seja por todos os continentes, estamos ouvindo rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Amado, o capítulo 24 de Mateus, ele fala principalmente, exclusivamente, do último período que haverá sobre a terra. Esse não será o fim, é a volta gloriosa do Senhor e o estabelecimento do seu reino. Mas o que antecede esse dia é um período de 7 anos. O Mateus 24 praticamente trata desse tempo, porque eles perguntaram que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Isso está escrito no versículo 3, 24:3. Quando ele voltar, no Monte das Oliveiras. O Senhor não está tratando aqui do arrebatamento da igreja. Então nós também temos que estar atento, amado, que esses acontecimentos que estão relatados é no grande período da grande tribulação. Mas a igreja haverá certamente, pelos estudos teológicos, antes desse grande período ela será arrebatada. Então para ela é uma exigência de maior vigilância, porque ela não precisa esperar esses sinais que vão suceder para o Senhor voltar. Ela deve estar atento sim a esses sinais, mas às vezes muitos sinais ela não vai ver. Ela não vai ver os acontecimentos. Às vezes algumas guerras ela não vai ver. E outros acontecimentos, terremotos e tantas outras catástrofes, ela não vai ver, porque ela vai ser colhida antes, né? Então esse período trata-se principalmente para Israel. Está se relacionando a Israel. Aqui fala que muitos falsos profetas vão se levantar, mas não deixem se enganar o Senhor. Mas o grande falso profeta vai se levantar, um especial no último tempo, né? Aqui diz que a boa notícia do evangelho do reino será anunciada em toda a terra, período da grande tribulação. Esse não é esse evangelho só que nós conhecemos da salvação através da morte de Jesus, mas é o evangelho que Jesus é rei e que ele vem reinar. Então esse fechamento dessa pregação vai acontecer no período da grande tribulação, onde certamente a igreja não estará mais aqui. Então veja que esse período não é para a igreja propriamente dito. Se não é para ela, maior vigilância ela tem que estar, porque ela não sabe o dia nem a hora do arrebatamento, não é? Se ela não sabe o dia e a hora da vinda gloriosa do Senhor, quanto mais o dia do arrebatamento que antecede tudo isso, não é? Então aqui, vocês verão no lugar santo grande terror, né, de que falou o profeta Daniel. O antimessias, o anticristo, vai colocar a sua imagem lá no monte do templo em Jerusalém. Veja que se trata do último período dos 7 anos. É para Israel esse acontecimento, não é para nós, a igreja que cremos. Se nós ficarmos esperando todos esses sinais acontecer, nós vamos ficar esperando. Não é isso, porque o Senhor vem numa hora que as pessoas não estão imaginando. Diz aqui, porque naquele dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que o mundo foi criado. Olha aí, é o período da grande tribulação. Não é o período que antecede a grande tribulação, onde no finalzinho a igreja será tomada. Depois diz aqui, porque assim como o relâmpago risca o céu,
do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha ele respondendo a pergunta. Essa aqui é a vinda gloriosa, não é o dia do arrebatamento, que antecede esse dia aqui. Olha, as estrelas cairão, a lua não brilhará mais, o sol ficará escuro, não é? E então verão o sinal do Filho do Homem vindo com poder e glória. Olha aqui, então se trata do último momento, nós não precisamos esperar esses sinais. A igreja será tomada antes desse tempo, não é? E assim por diante, amado. Assim por diante. Aqui no verso 36 diz, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Diz, eles bebiam, eles comiam, eles davam-se em casamento. O Senhor está dizendo que a vida corria normal. Então esse momento, essa entrada desse período, amado, desse final, que ainda não é o fim, mas é o final, é os últimos 7 anos da grande tribulação, esse período entra inesperadamente. Certamente entra com o arrebatamento da igreja, certamente entra com a assinatura do acordo de paz que o antimessias fará, certamente entra com algumas tremendas guerras que vai acontecer. Isso não significa dizer que a igreja estará aqui nesse momento. Certamente ela deverá ter sido arrebatada. Então, alguns sinais pode ser que ela vê, mas muitas coisas ela não vai ver. Aqui Mateus também, 24:40, diz que quando o Senhor voltar, um será tomado, o outro deixado. Se estão no campo, um será tomado, o outro deixado. Se estão 2 pessoas no moinho, um será tomado, outro deixado. O que quer dizer isso? É o arrebatamento? Não, não é o arrebatamento. Um será tomado para juízo, o outro será deixado para desfrutar das bênçãos milenares. Esse texto não é do arrebatamento, como muitas vezes se interpreta. Não é o arrebatamento, por incrível que pareça. Parece ser, mas não é. Então, no retorno glorioso do Senhor, que ele descerá, os ímpios serão eliminados. Aqueles que lutaram contra o Senhor serão eliminados. Mas os que serviram o Senhor, que vão entrar no milênio com o Senhor, que estavam ali temendo o seu nome, vão entrar no milênio, será deixado para entrar no milênio. E o outro será tomado para juízo. Será tomado para juízo, não é? Então, veja bem que muitas vezes nós podemos misturar a igreja com Israel. A igreja com o propósito que Deus tem também com as nações e Israel nos finais dos tempos. Nós não podemos misturar a amada, a querida do Senhor, a sua noiva fiel, que se santificou, que se preparou e que o Senhor disse, eu te guardarei da hora da tribulação que está para vir sobre todo mundo, como está escrito aqui, ó. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve. O Senhor disse, eu te guardarei dessa hora. Apocalipse 3:10. Então a igreja precisa estar atenta, que às vezes ela se fixa nisso, diz, nossa, tá complicado, vai demorar muito. Cuidado, será como nos dias de Noé. Esse dia entra repentino, mas não é um dia, é um tempo, é um período, é uma fase de guerras e sofrimentos ilimitados. E a volta no final da vinda do Senhor Jesus, né? Com a guerra do Armagedão, onde os exércitos estarão contra Jerusalém naquele dia. Mas tudo isso não cabe à igreja. Pelo contrário, certamente nessa hora, nesse tempo, nesse período, a igreja já fora glorificada e já está retornando com o seu Salvador, com o seu amado, com o seu noivo, com seu esposo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Messias, que foi crucificado e morreu por nós para nos salvar. Amém, querido? Deus te abençoe, um bom dia. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graça, porque nós que cremos no nosso amado Salvador de todo o coração e entregamos o nosso coração a Ele, temos promessas especiais, temos promessas particulares, temos promessas, Senhor, maravilhosas,
muito excelentes para nós. E nós esperamos essas promessas. A grande promessa da nossa esperança do arrebatamento, onde veremos o céu abrir e nós seremos transladados para o teu reino, para a tua casa, meu Senhor. Assim nós aguardamos, não aguardamos tudo isso acontecer não, mas aguardamos o Senhor que vem para nos libertar e nos livrar do momento mais tenebroso que abaterá essa terra. Nós assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, se inscreva no canal, um ótimo sábado com a bênção do Senhor.